A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao programa Educação e Fé, um programa que aborda temas que relacionam educação em ambientes sociais, no lar, na escola, e que está aqui disponível para abordarmos a respeito de mais um tema de grande relevância para as nossas vidas. No dia de hoje, nós vamos falar sobre TEA. Você já ouviu falar dessa sigla? TEA. Vou dar uma pequena dica aqui: autismo. Então, todos, família, talvez você tenha amigos que sejam pessoas autistas, ou que tenham pessoas assim na família. Fiquem conosco até o final desse programa. Nós vamos abordar um tema que é tão importante e falar a respeito disso, e é muito interessante. Para falar sobre esse tema, nós convidamos aqui a especialista, psicóloga clínica, nossa irmã Andressa Prates. A paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor, pastor. Um prazer estar aqui com os irmãos e discutindo mais um tema de relevância. Amém. Prazer, grande alegria tê-la conosco. A irmã Andressa, que já esteve conosco em outras oportunidades, falando sobre bullying na escola, assédio, moral, enfim, e já esperamos que venham mais vezes, como desta vez, outras vezes aconteçam também. E também conosco a irmã Tatiana Vieira. A irmã Tatiana Vieira vai trazer para nós aqui um depoimento como mãe de criança autista, a mãe do Pedro, Isso. A paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui como mãe. Glória a Deus. Uma grande bênção para nós e grande satisfação também tê-la conosco, trazer para nós um pouco dessa vivência prática, dentro do lar, na família. Muito bem. Vou aproveitar aqui, mandar um abraço para o Pedro também, O Pedro estiver nos assistindo, ó. Um abraço, Pedro. Um beijo do tio Marcos aqui, tá bom? Fica conosco aí assistindo também, já que estamos falando dele, É verdade. Nós temos que já honrar também a vida do Pedro aqui. Muito bem, irmãos. Para nós abrirmos aqui esse debate, vou começar aqui com a doutora Andressa, que é a nossa psicóloga. Andressa, qual é o conceito de TEA? TEA, essa sigla, é um termo atual e significa transtorno do espectro autista, que inclui várias manifestações desse transtorno do neurodesenvolvimento. Transtorno do neurodesenvolvimento é porque começa desde cedo, desde o início do desenvolvimento e percorre a vida do indivíduo, a vida inteira. Então, é amplo, é um espectro, porque as manifestações são as mais variadas possíveis e no autismo ele pode apresentar comprometimentos na interação social, na comunicação social e em comportamentos restritivos e repetitivos. Esse é o quadro do transtorno do espectro autista. Entendi. Muito bem. Agora, quais os principais sinais de TEA, que a gente pode identificar em crianças? Várias manifestações e intensidades diferentes. Então, cada autista vai ter o seu modo de manifestar. Mas o que é padrão, o que é unânime, o que precisa estar presente para que a gente entenda que é autismo? Então, na interação social, é dificuldade de iniciar e manter uma conversa, dificuldade de compreender emoções, interpretar o que o outro está sentindo. Por exemplo, você está acostumado a encontrar a irmã e um belo dia encontra ela mais triste, um rosto mais cabisbaixo, mais silenciosa, e você pode dizer assim: aconteceu alguma coisa, irmã Tatiana? Aí você já leu, você leu que talvez ela não esteja tão bem, você pensou sobre o que ela pode estar sentindo. E esse é um processamento cognitivo ampliado, que para o autista isso é difícil. Então, pensar sobre o que eu estou pensando já traz uma dificuldade, o que dificulta a interação social, porque ele não decodifica, não decifra bem o que essas emoções
estão representando e como essas expressões faciais significam as emoções. Então, uma carranca, um sorriso, alegria. Como é que é isso? Então, fica meio misterioso, isso compromete a interação social. Dificuldade na comunicação. A fala muitas vezes atrasada, é tardia, às vezes ela é mecânica, parece que não tem entonação de voz. Às vezes você fala com a criança assim, guarda o brinquedo, ela responde o que você disse, guarda o brinquedo. Ela repete a sua fala, é ecolalia, ela repete a sua fala, parecido com você. Aí dá para perceber, ela não está entendendo muito bem aonde vai isso, onde é colocado como uma ferramenta essa comunicação. Às vezes você encontra uma dificuldade na compreensão de ironias, muitas vezes difícil entender piada, metáfora. O abstrato fica difícil de ser alcançado. Então, na comunicação, os movimentos estereotipados, então o comportamento alterado, às vezes pequenas mudanças, traz muito sofrimento. Sempre passava no trajeto para ir para a escola. Aquele dia mudou o trajeto, pronto, ele vai entrar em crise. Provavelmente ele vai ter uma reação muito intensa a essa pequena mudança. Um caso, um paciente que eu tinha, a mãe sempre passava na casa de uma colega antes de ir para a escola. Um belo dia não precisava passar. Aquele dia ele não conseguia admitir a escola antes de passar naquela casa. Aquele percurso, aquela trajetória tinha que ser naquela sequência. Então, muito sofrimento com pequenas mudanças. Só ingere determinados alimentos. Mudou o alimento, ele já resiste muito a essas mudanças. Ok, também nas brincadeiras. A brincadeira no autismo tem uma alteração, às vezes, a funcionalidade do objeto. Então, o carrinho é para percorrer a pista. Aí ele faz outra coisa com o carrinho. Ele pode montar os carrinhos. Ele pode colocar sequência. Entende? Então, ele não vai usar aquele objeto na funcionalidade dele. Outro dado interessante, a gente observa que as crianças têm dificuldade com o simbólico. É claro que nem todas vão ter dificuldade com o simbólico e nem todas que têm dificuldade com o simbólico são autistas, mas é muito presente esse dado. Então, o simbólico eu faço de conta, o finge que. A criança está brincando, né? Com a outra fala, vamos fingir, vamos fazer de conta que a gente é um super-herói, que está indo em algum lugar. Então, vamos fazer de conta, é esse simbólico, ela vai representar uma cena da vida. E aí ela vai dizer de muita coisa. Isso é muito importante para a criança, representar a vida. Então, se ela vai muito para a escola, você vai reparar que a brincadeira sempre tem esse conteúdo, uma sala de aula, finge que eu sou a professora, faz de conta que você é o aluno, né? Aquele conteúdo que mais está motivando, ativando suas emoções, ela vai representar, ela vai arrumar isso na brincadeira. Por isso que brincadeira para a criança é coisa séria. É muito importante brincar. E quando chega no autismo, a gente observa que, sem a presença do objeto, é difícil brincar. Então, quando ele faz de conta que é um super-herói, ele precisa ter a fantasia do super-herói. Se ele for brincar de algo, aquele algo precisa estar presente. Não dá para imaginar na ausência completa. Entende? É uma alteração cognitiva, uma inflexibilidade cognitiva que se apresenta no autismo. Muito comum, muito frequente, intenso interesse por um objeto que gira, por exemplo, água, brilhos. Então, o que ele se interessa por muito tempo. E a gente chama de hiperfoco, né? Então, se ele gostou de mexer com uma tampa de alguma coisa, que geralmente é redondo, né? Se tiver um brilho ali, ele fica horas. E aí alguém chama, vão brincar, vão mudar. Não, aquilo ali é mais interessante do que qualquer outro estímulo. E é interessante que quando ele se interessa, o restante do contexto não tem acesso, porque ele está super interessado ali, né? Aí vamos por hiperfoco, que é outra apresentação do autismo. Sequenciar objetos. Então, organizar em cores ou em tamanhos e fazer a mesma coisa depois da coisa anterior. No consultório é muito comum, a gente expõe as brincadeiras, os jogos, as atividades, e se no primeiro dia ele foi lá e brincou de montar, depois ele riscou e depois ele fez, é isso que ele vai tentar fazer da próxima vez. E depois, e depois, e depois. Entende?
repetitivo e restrito a um tema. Em nenhum momento nós estamos falando de inteligência, ok? Entendi. São habilidades cognitivas. Eu estou vendo, senhora, você está falando, né? Tatiana está ali confirmando, né? Daqui a pouquinho nós vamos ver um depoimento da Tatiana, mas antes de eu fazer a pergunta para a Tatiana, eu queria que você falasse para a gente, Andressa, tem grau de severidade? Existem graus no autismo? Graus, manifestações as mais diversas, né? Intensidades, e sim, nós tínhamos uma designação anterior que era o leve, moderado e o grave. Agora nós já temos precisando de apoio ou suporte, apoio substancial, exige apoio substancial, exige muito apoio substancial. É o termo mais recente que nós temos. Então, alguns vão depender de mais auxílio, mais intervenção e mais ajuda, outros um tanto, outros nem tanto. Entendi. Agora, Tatiana, como que você descobriu o TEA no Pedro? Como é que foi a sua experiência? Bom, ele tinha mais ou menos 1 ano de idade, a gente começou a observar alguns comportamentos e a desconfiar. Mas isso partiu principalmente do meu marido. Sempre tem na família, né, as famílias que estão me ouvindo vão se identificar com isso, um que começa a perceber antes e o outro que acha que é coisa da cabeça. Então, meu marido falava, tem alguma coisa. Por quê? Ele ficava muito tempo, por exemplo, na praia, brincando com um baldinho de areia. Então, enchia aquele baldinho de areia se deixasse o dia inteiro, né? Que a Andressa falou, o comportamento restrito e repetitivo. E aí eu falava, gente, mas ele gosta de brincar de areia, deixa ele brincar de areia. Ele, não, mas tem alguma coisa. E aí a gente chamava pelo nome, nem sempre ele atendia. Então, às vezes as famílias adiam esse diagnóstico ou ficam em dúvida, por quê? Ah, não, mas eu chamo pelo nome, ele atende. Ah, não, mas ele olha no olho. Não é uma coisa assim que nunca vai olhar no olho, nunca vai atender, nunca vai se interessar por criança, né? Como a doutora Andressa bem disse, é um espectro muito amplo. Entendi. Então, alguns autistas podem amar brincar com crianças, mas assim, não se comunicam adequadamente. Alguns podem ter sim um contato visual, né? Mas aquele contato visual não está ali fazendo uma troca, uma interação. Entendi. Então, o Pedro tinha isso assim de nem sempre ele olhava, né? Aquele contato visual que quer comunicar, chamava pelo nome, custava ele olhar. Claro que ele olhava, né? Mas custava olhar. A gente até ficava em dúvida. Gente, será que ele está ouvindo? Será que ele escuta? Aí faz exames de audição. Não, tá tudo certo com a audição. E assim, gostava mais de brincar com objetos do que com pessoas. Entendi. Então ele estava lá brincando com algum brinquedo de forma repetitiva. Tinha muito aquela montanha-russa pedagógica de levar pecinha assim, que vai subindo. Então ele ficava horas ali. E aí chamava para uma outra brincadeira, não, ele não tinha esse interesse. Mas 1 ano é muito pouco, porque 1 ano é praticamente um bebê. Então, É verdade. né? Então, de 1 a 2 anos, a gente ficou nessa dúvida e observando. Porque até 2 anos, as crianças, às vezes, ele tinha esse atraso de fala, normal. As crianças gostam de brincar mais sozinhas. Então, isso tudo você vai, quando é novinho, você vai ainda achando, não, é da idade, né? À medida que vai crescendo, a distância entre as crianças típicas, né? Que não tem nenhum atraso no desenvolvimento, vai ficando maior. E aí você vai percebendo. Então, por exemplo, ele falava palavras para nomear. Então, quando eu fui no médico fazer o diagnóstico, eu até falei assim, mas doutor, ele fala 40 palavras, ele tinha 2 anos. Eu anotei, 2 anos ele fala 40 palavras. Pois é, ele fala 40 palavras, mas ele não usa uma para pedir água. Então, essa questão quais foram os sinais que a gente foi percebendo? Essa questão do que a doutora falou, dos pilares do autismo, que é a comunicação, a interação e o interesse repetitivo e restrito. Então, na comunicação, a fala era para nomear para ele. Então, ele estava vendo um livrinho, livro, bola, ele nomeava. Mas se eu perguntasse o que é isso, ele não falava bola. Ele não apontava para pedir, né?
Na época até a gente usou, por indicação de um médico, um questionário que chama MChat, que é um questionário muito pouco falado e ele é muito, assim, eficiente. Por quê? Ele é extremamente simples para as famílias responderem. São 23 perguntas que vão perguntar sobre o comportamento do dia a dia da criança, do tipo, ela aponta para pedir algo? Ela se interessa por outras crianças? Ela faz contato visual? Ela gosta de ficar pulando? Ela gosta de escalar, né? Essa busca sensorial. Por exemplo, se passar um cachorro e você falar, olha o cachorro, ela vai olhar? Olha o avião, ela vai olhar? Porque mostra o quê? A atenção compartilhada. Quando eu mostro, olha para lá, eu estou compartilhando com você, eu estou interagindo com você. Então, através desse questionário, ficou muito claro para a gente, até mesmo antes de ter o diagnóstico, porque foi direcionando esses comportamentos que mostravam esse atraso na comunicação, na interação social e esse interesse em brincar de forma repetitiva. Eu achei interessante você reforçando, né, a respeito disso, porque essa semana até viralizou na internet, uma mãe gravou a filha autista, ela pulando numa bola, assistindo TV, né? E aí ela falou, olha, vocês sabem por quê, né, desse comportamento dela? E ela ficava ali, dava a impressão de que estava ali horas, né, em frente à TV e com uma bola embaixo, uma bola bem grandona, né? E ela ficava ali repetitivamente naquela atividade ali, né? Então, realmente é uma característica de fato, né? É um dos pilares, realmente, né, do autismo. Interessante. E sobre essa questão da interação social, eu queria que, doutora Andressa, se você quiser complementar também, Tatiana, falasse para nós o seguinte, com relação aos desafios, né? Quais os desafios assim enfrentados pelos autistas na questão da interação social? A interação social exige que a gente tenha um processamento cognitivo bem apurado, bem profundo, né? Então, você fala, eu respondo, eu preciso compreender o contexto, preciso desenvolver um saber sobre isso. Mas se decifrar fica muito complicado, é muito difícil. Então, preciso do contato visual, preciso saber o que será que está sendo dito e responder. É muito desafiante para o autista ele ter que descobrir o outro ali. Aí ele dá uma recuada e prefere ficar onde ele já domina, que é o que ele repete, faz sempre. Mas não quer dizer que ele não possa desenvolver, ok? Esses desafios são colocados, mas com intervenções adequadas, eles desenvolvem habilidades interessantes e vão ganhando território na interação social. É importante levar as terapias adequadas para que ele possa ter essa oportunidade de desenvolver atenção compartilhada, a teoria da mente, que foi isso que a gente acabou de falar, pensar o que o outro está pensando, ou hipotetizar sobre isso, iniciar e manter esse contato, porque às vezes começa a brincadeira, daqui a pouco ele vê um objeto, ele prefere o objeto ao ser humano. E desde bebezinho você vai percebendo que o bebê prefere o rosto humano aos objetos. Essa troca, é aquilo que é mais estático. Então, é desafiador também, é interessante porque eles apresentam a hipersensibilidade sensorial. Então, na interação, no nosso contexto, tem muito estímulo visual, sonoro, até mesmo as texturas, isso traz muito incômodo para o autista. E às vezes, eles autodesregulam, entram em crise, porque esses estímulos estão presentes na escola, estão presentes na rua, no shopping, na loja. Nossa realidade, então, né? Você vai no shopping, olha quanta iluminação, quanta cor. Para a gente, esse processamento é rápido, para eles é agressivo, porque a captação sensorial é diferente. Então, eles vão sentir e vão reagir a isso de uma forma a se proteger e muitas vezes entrando em crise. É quando as famílias sofrem, porque isso é apresentado em público, às vezes as pessoas não compreendem o que está acontecendo e precisam de uma intervenção diferente, precisa tirar a criança está precisando de ajuda naquele momento. A interação social é um desafio, mas precisa ser desenvolvida. Eu acredito que você deva ter momentos, Tatiana,
Às vezes o Pedro ele quer realmente ficar no cantinho dele, né? Às vezes essa questão da interação social abrange também questão de família, assim, a própria família, ele Com quer ficar certeza. quietinho. Não, e é um desafio para os dois lados, tanto para o Uhum. autista que está enfrentando essas dificuldades de eu não consigo me comunicar como aquela pessoa está se comunicando, esse ambiente tem muito estímulo sensorial para mim, eu não estou dando conta, e Uhum. o desafio para a outra parte, que muitas vezes é uma criança, É verdade. que não tem nem noção de que ela não quer ser abraçada, É, de que ela está ali com uma dificuldade de fala, às vezes acha, ah, não, é bebê, né? verdade. Pedro, em sala de aula, já teve apelido, ah, o Pedro bebê, né? Porque falava assim, né? Igual bebezinho. E a outra criança não está entendendo. É difícil, É. inclusive, pros adultos, para a família, entendeu? Eu falo assim, ninguém está preparado. Não... Tem que ter um trabalho, assim, de conscientização até da sociedade, Exato. né? Uhum. Inclusivo, né? De Não, compreensão, né? Daí a importância isso. que a gente trazer um programa como esse para trazer esses esclarecimentos às pessoas, a todos que nos assistem, né? E o mais importante é assim, a pessoa, tanto a criança, o adulto ou a família, está assim, aberto a entender aquele mundo. Então, ah, não, mas eu não sei lidar, então eu não vou chegar perto. Não, você não precisa saber sobre autismo para chegar perto, Uhum. né? É só você se desarmar e, assim, eu vou tentar ir no ritmo da criança. Então, observa a criança, mais observa a criança, né? O adulto que quer ajudar, o familiar que quer interagir. Observa a criança e vai indo conforme o jogo dela. É ótima dica, né? Agora, Andressa, quais as abordagens terapêuticas, eu até anotei aqui, abordagens terapêuticas e tratamentos mais eficazes direcionados ao TEA? Como o quadro é complexo, a intervenção ela é multidisciplinar, então muitos profissionais são envolvidos. O diagnóstico, por exemplo, inclui o trabalho de muitos especialistas, né? Uhum. A partir daí, tem a intervenção do fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, a psicoterapia, precisa desenvolver as habilidades cognitivas, as habilidades sociais, apoio às famílias, é muito importante também, o nutricionista tem seu papel, então assim, muitos especialistas, os educadores, psicopedagogos, os professores, para ajudar essa criança a interagir na sociedade de uma forma com mais qualidade de vida, compreender o que ela pode vencer, ganhar aquisições, não é? E desenvolver a sua autonomia, que é o que nós buscamos. É importante, né? Então, levar, né, a todos esses profissionais, né, que todos em conjunto são importantes, né, nesse tratamento. Agora, daí a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: é possível haver regressão? É possível regredir? Existe isso? A regressão no sentido, uma criança no desenvolvimento típico regredir para um quadro de autismo? Não, Ou apresentando um quadro do espectro, exatamente, grau grave, grau grave, de repente regredir para um grau mais leve. O que acontece? Quando as intervenções são feitas de uma forma adequada e a resposta também é adequada, a gente pode ter um resultado muito positivo. Então, algo que é grave pode não ser mais tão impactante para aquele sujeito. Entendi. Nós não temos uma régua, tá? É cada sujeito e cada período, porque é do neurodesenvolvimento. O que acontece no nosso desenvolvimento? Isso vai mudando a cada etapa da vida. Então, uma criança de 3, uma criança de 7, nós temos resultados muito bons quando é bem cuidado. Entendi. Agora, uma pergunta aqui para a Tatiana, mas a Andressa, se quiser também, pode complementar. Como que os familiares, educadores também, porque existe o papel que é da escola também, né, Tatiana? Eles podem oferecer suporte aos indivíduos com autismo em casa, no ambiente escolar, enfim. Você já recebeu orientação também por parte da escola? A gente quando faz esse tratamento multidisciplinar, né, Uhum. tem uma parte que é a terapeuta ir em casa. Certo. Para quê? Para trabalhar aquela rotina da família. Uhum. Porque não adianta, você viu quantos profissionais ela citou,
Aí você imagina essa mãe levando a todos esses profissionais. Já imaginou o cansaço, né? Verdade. É uma vida em função de levar em terapia. Verdade. Mas você pode levar em todas as terapias do mundo. Se em casa não tiver um trabalho da família, aquilo não vai sozinho. É um tripé. Então, é a família, é a escola e a terapia. Então, em casa, o que a gente pode trabalhar em casa? Essa família, enxergar essa criança como um membro da casa. A gente fala muito de inclusão, né? Inclusão na igreja, inclusão na escola, inclusão na sociedade. Mas a primeira inclusão tem que ser em casa. E normalmente é onde nós, mães, fazemos a exclusão. Às vezes deixa lá a criança lá no celular, na televisão, porque vai dar menos trabalho. Não, tem que colocar essa criança para participar da família. Como? Primeiro, cuidando das coisas dela. Então, precisa aprender a ter autonomia. Trocar de roupa, escovar o dente sozinho, tomar banho, comer. E depois participar das atividades da família. Começa com atividades simples. Eles são capazes de aprender tudo. Então, ensina a pegar a roupa e levar no cesto de roupa para lavar. A tirar o lixo do banheiro e levar no lixo da casa. Entendi. A tirar um prato da mesa, né? A arrumar o próprio quarto. Então, isso a criança começa a sentir parte. A sociedade, a família é a nossa primeira sociedade. Então, como ela se sentir naquela família, é como ela vai se espelhar na sociedade. Então, se ela se sente parte da família, eu sou parte dessa família. Minha mãe acredita em mim. Meu pai vê que eu sou capaz. Eu falo que atrás de uma criança que acredita em si, existe um adulto que acreditou primeiro. E ninguém mais poderoso do que pai e mãe para a criança se sentir assim, né? Inclusive, nós recebemos uma irmã nossa, que é superintendente de educação, ela comentou exatamente isso, como que faz a diferença para uma criança da presença dos pais no acompanhamento da vida, né? Não somente escolar, mas na vida. Muito bom. Outra pergunta que eu tenho aqui é o seguinte, existem mitos comuns que às vezes, né, as pessoas confundem? Que mitos, assim, às vezes acontecem na sociedade, mas que precisam ser desconstruídos? Que envolve o autismo, são vários, né? O pessoal da família, Tatiana deve descobrir. Então, primeiro que a mãe geladeira, e aí é um mito, teve um fundamento, em algum momento uma tese defende esse princípio, que essa criança tem dificuldade com o vínculo e por isso apresenta. Também é um mito, já foi refutada essa ideia. Outros mitos, que é oriundo de vacina, referente à etiologia, tem muitos mitos, de como a criança se comporta, o que ela pode, se é deficiência, ele tem uma deficiência. Não, o autista não necessariamente tem uma deficiência. Tem muitos mitos, assim, que na época do diagnóstico a gente enfrentou. Não, as pessoas tinham essa visão, o autismo é aquele que se balança, né? Ele tem que balançar as mãos, fazer o flap, então isso está mudando muito, né? Com a internet o pessoal está tendo acesso à informação, conhecimento. Mas tinha esse mito de que, não, ele não é autista, ele não faz tal coisa. Sendo que não existe uma regra, todo autista é assim, né? Outro mito muito comum, das pessoas acharem que ele não está entendendo o que você está falando. Então, fala na frente da criança como se ela não estivesse lá. Entendi. Então, é só você observar o bebê. O bebê, antes de falar, ele está entendendo tudo. Para ele começar a falar, ele já está entendendo há muito tempo. Então, a criança, mesmo que ela não fale, ela está entendendo. Então, assim, o Pedro, meu filho, ele fala muito pouco. Ele fala palavras isoladas, fala assim, conseguindo se comunicar, mas ele entende tudo. Todos os comandos que a gente fala com ele, as explicações na escola, entende tudo. Que a gente fala sobre ele, elogios, críticas, chamando a atenção, entende tudo. E ele é uma criança que muitos pensariam, não está entendendo nada do que a gente está falando. Então, esse é um mito, de que a criança não está entendendo. E outro é que, não vai aprender. Eu falo assim, as crianças, quando não tem nenhum atraso, a principal ferramenta de aprendizado é a imitação. Então, ela aprende, o adulto está ensinando, nem sabe que está ensinando. Está ensinando a comer, a tratar os outros, ela está aprendendo por imitação o tempo inteiro. Entendi. O autismo tem essa dificuldade de imitação.
porque envolve toda a questão comunicação, interação. Uhum. Então, ele tem a dificuldade de imitação. Aí, o que as pessoas fazem? Param de tentar ensinar, porque acham que não vão aprender. Então, esse é um grande desafio também. Uhum. Eu tento me comunicar com ele não se comunica comigo, eu não tento mais. Às vezes um familiar ou uma criança, entendeu? Então, eu ensinei uma vez, 2, 3, não aprendeu? Não vou ensinar mais, que ele não aprende. Entendi. E eu tô vendo, assim, em casa, trabalhando isso, né, que eu falei de trabalhar em casa, a inclusão dentro de casa, e de fazer as coisas dele, e de ter que se vestir sozinho, Uhum. e de ter que participar das atividades domésticas, o quanto que ele tá aprendendo, e agora eu já tô vendo por imitação. Às vezes, coisa que eu nem tô precisando eu ficar batendo na tecla. Uhum. Mas é assim, se precisar ensinar 1000 vezes, ensina, porque eles têm condição de aprender. Maravilha. Só que uma criança aprende naturalmente, o autista pode levar anos. Uhum. Mas Entendi. quando ele for adulto, tudo isso que demorou anos para ele aprender, vai fazer diferença na autonomia dele. Verdade. Então eu falo, a gente tem que ter trabalho agora, Uhum. para ter menos trabalho quando eles forem Mais adultos. tarde, é verdade. Uhum. É isso mesmo, muito bom. Agora, uma outra dúvida que eu tenho aqui é saber o seguinte: é possível também encontrar outras ocorrências além do autismo? Por exemplo, o autista, ele desenvolver, um exemplo, né, altas habilidades, Uhum. né, ser autista. Eu tenho uma sobrinha minha, ela é autista e T21, Uhum. né? Então, assim, né, mas é comum, a gente encontra isso, doutora Andressa? Olha, o autismo nós estamos vendo atingir, né, prejudicar a comunicação, interação social com comportamentos repetitivos, não é QI ainda. Então, Uhum. tanto pode ter elevado quanto não. Sim. Pode ter altas habilidades, agora não necessariamente ter altas habilidades, porque esse foi um outro Entendi. mito que por um Outro tempo mito, é verdade. funcionou. Todo É, autista que é Todo gênio. autista era tem um altas gênio. habilidades, não é bem assim. Que às vezes porque ele fica um tempão fazendo alguma coisa ou memorizando listas, que aquilo ali Uhum. tem compreensão, não necessariamente é assim. Sim. Então pode ter altas habilidades, comorbidades, por exemplo, o TOD, transtorno opositor desafiante, pode estar presente, muito frequentemente o TDAH está presente, pode ter ansiedade, depressão, é muito frequente, principalmente na adolescência, é interessante observar, porque já é um período de angústia, e se ele já traz alterações da interação, agrava, e é frequente a gente atender autista com depressão na adolescência, porque é dificuldade de compreender tudo que ele está vivendo. A sensação de exclusão e de não construir uma identidade é muito mais acentuada. Interessante que, às vezes, a gente observa que eles ainda não entenderam a distância deles ao mundo. Uhum. Quando perguntam, por que você não entendeu a piada? Eles ainda não entenderam o quanto de distante tem disso. Por isso que as terapias elas podem servir como elo, como aproximação do sujeito para o mundo externo. Entendi. Para isso que está acontecendo. Então pode ter a depressão, a ansiedade, sim, e uma série de outras. Uhum. Agora não necessariamente estarão presentes comorbidades. Entendi. Agora já estamos encaminhando para o encerramento, mas eu queria ainda falar, o último tópico aqui, sobre acessibilidade. Como que se dá, né, a acessibilidade? Esses dias entrei num shopping e aí a minha esposa falou assim, tá vendo essa vaga? Era uma vaga assim com umas cores, né? Todo colorida. Ela falou assim, você sabe para que serve? E eu não sabia, né? Descobri ocasionalmente, de 2 semanas para cá, com ela me falando isso, ela já sabendo que a gente ia vir gravar aqui a respeito desse tema, ela falou assim, isso aqui é vaga específico para famílias que tenham autistas. Uhum. Né? Mas, no geral, como é que é, Tatiana, ou a doutora Andressa quiser falar também, acessibilidade nos ambientes sociais, é suficiente? Precisa melhorar? Como é que está Olha, hoje? isso tem melhorado bastante. Por Uhum. exemplo, essa questão das vagas. Às vezes a pessoa pode pensar, mas não é uma deficiência física. Por que Uhum. tem que ter uma vaga especial? Mas, como a doutora falou, eles se desorganizam Entendi. com uma simples mudança de roteiro. Então, às vezes, descer num shopping pode ser uma operação de guerra para uma família. Uhum. Então, se ela tiver uma vaga ali
mais perto, que a criança de repente já vai entrar num ambiente que a família consiga controlar, até mesmo para terapia, né? As famílias elas têm acesso ao cartão de estacionamento de vaga especial, né? Esse da prefeitura. Então, terapia, correndo de uma para outra. A criança tem que andar para chegar na clínica, então tem que ser uma coisa perto. Então, essas vagas facilitam muito, né? Os colares que o pessoal estão usando, né? Os colares com a identificação ou girassol, que é a deficiência não visível, né? Ou do quebra-cabeça colorido. Isso ajuda bastante, porque às vezes tem uma criança que o pessoal julga assim, mal educada, está fazendo pirraça. Quando ela vê com aquele colar, ela já entende. Então, eu tenho ido assim, em muitos lugares que antes não tinham, por exemplo, prioridade para autismo, e hoje já tem lá o lacinho com o quebra-cabeça colorido para autismo. Então, eu vejo que isso está aumentando muito. As pessoas, às vezes, Pedro, eu acabo não usando o colarzinho nele, né? E aí, às vezes, Pedro faz alguma coisa assim, na praia, vai e joga água em alguém, querendo brincar, assim, bem sem noção. E aí a pessoa assusta, fala, ai, desculpa, ele é autista. A pessoa na hora, não, imagina, então pode ficar tranquilo. Então, às vezes, a pessoa até ia ficar brava ali quando ela vê. Então, as pessoas estão tendo um conhecimento melhor, né? E uma empatia melhor. Então, isso está melhorando bastante. Não, isso é ótimo, muito bom. Bom, é interessante nós também lembrarmos aqui que a Igreja Cristã Maranata ela tem um trabalho à acessibilidade, né? Não somente voltado à questão do TEA, mas a tantos outros transtornos, pessoas também com deficiência, que são os PCDs, né? Pessoas surdas, cegas. Quem tiver interesse também está sempre disponível nos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata trabalhos a respeito da acessibilidade da Igreja Cristã Maranata. Muito bem, então estamos aqui, né, encerrando, aprendi bastante aqui com a nossa irmã Andressa, irmã Tatiana, agradecer a presença da doutora Andressa mais uma vez, esperamos que voltem mais vezes para estarmos aqui compartilhando seus conhecimentos. Ok, agradeço o convite, a credibilidade no meu trabalho e gostaria de falar com as famílias, porque é possível, né, que muitos estejam assistindo e querendo sempre mais informação sobre o quadro. E a gente sabe que é impactante para uma família receber um diagnóstico deste nível e, como ela disse, né, começa a mudar a rotina, todo o interesse volta para cuidar dessa pessoinha. Nunca perca de vista que o espectro é só um dos aspectos do seu filho, ok? Ele é para além do diagnóstico. Uma criança não é um diagnóstico, ele é uma pessoa. E é preciso conhecer mais dessa pessoa. Ele não deixou de desenvolver um sujeito ali porque ele ganhou um laudo. Okay? Não se apegue ao laudo. Evite apresentar o seu filho primeiro com o diagnóstico. Está vendo meu filho autista? Fulano, não faça isso. Diga, meu filho... Começa a pontuar as potencialidades dele. Olha, ele é muito interessado nisso e isso vai contribuir para a identidade dele. Ele precisa saber quem ele é e alguém tem que dizer disso. E não que ele é só um transtorno, não é por aí. Tatiana, também agradecer sua presença, inclusive dizer que a Tatiana tem um canal, né, Tatiana? Isso. De comunicação com pais, que oferece cursos, né? Se quiser falar um pouquinho. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês falando desse assunto tão importante. E aí, dentro dessa minha experiência, né, com o Pedro, eu desenvolvi um canal no Instagram e eu criei um curso de mãe para as famílias. Muito bom. Que ajuda exatamente isso que a doutora falou, você enxergar o seu filho como o seu filho. Então, assim, isso foi um processo para mim. Quando eu comecei a olhar primeiro o Pedro, primeiro o meu filho e depois o autismo, ele se desenvolveu muito. Muito bom. Então, nesse curso eu mostro dentro da rotina da criança, dentro de casa, como que os pais podem passar a enxergar essa criança e desenvolver. Tanto sensorial, motor, cognitivo, comportamento. É um curso que tem assim, abraçado muitas famílias. Muito bom. Bom, assim encerramos mais um programa Educação e Fé. Esperamos que você continue nos acompanhando, assistindo tantos temas. Quem estiver assistindo pelo YouTube pode curtir também para nos ajudar a divulgar a respeito deste tema.
Até o próximo programa Educação e Fé. A todos, a paz do Senhor, a paz do Senhor. A paz do Senhor.